meus queridos e queridas do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? E eu trouxe para vocês um material digital aqui do nosso livro sobre questões para análise da aprendizagem. Então, é como se fosse uma revisão, questões de revisão sobre o conteúdo que a gente viu na nossa última unidade estudada, né? Que foi a unidade 2. Certo? Então, eu vou comentando aqui as questões com vocês, certo? Para como se fosse testar o conhecimento de vocês mesmo sobre o assunto, certo? Antes da gente passar para a terceira unidade. Então, vamos lá. Primeira questão. O sujeito é um dos termos essenciais da oração. Marque as alternativas que trazem afirmações corretas sobre esse termo, certo? Primeiro item aqui. Uma oração inteira pode desempenhar a função de sujeito, como Maria foi à feira. Tá certo? Segundo, pode-se classificar um sujeito como inexistente, como havia 4 cadeiras na sala de espera. O próximo. Na oração, são 5 horas da manhã, há um verbo impessoal, o que torna a oração sem sujeito. Outro item. Na formação das orações, o mais comum é o uso da ordem direta, ou seja, o sujeito vem no início da oração, como exemplos, as ruas, ele desceu. E o último item, para que seja possível identificar o sujeito na oração, primeiro identificamos a forma verbal para saber com qual elemento ela faz concordância. Então, qual desses itens é o verdadeiro? É o correto? O primeiro o quê? Na oração são 5 horas da manhã, há um verbo impessoal. Qual é um verbo impessoal? São. O que torna o quê? A oração sem sujeito. Certo? Vocês lembram, né, a partezinha do nosso livro que a gente selecionou alguns verbos impessoais, certo? E o outro é o quê? Para que seja possível identificar o sujeito na oração, primeiro identificamos a forma verbal para saber com qual elemento ela faz concordância. Será que é essa? Vamos verificar se é essas duas mesmo, certo? E se não tiver, vamos ver por que está errado. Está correto, isso mesmo, certo? Por que esse item está errado? Aqui está falando sobre ordem direta. As ruas, ele desceu. Aqui está de ordem direta? Não, está na ordem direta. O sujeito, ele está depois do verbo, certo? Depois da oração, na verdade. Não veio no início, então está errado. Pode-se classificar um sujeito como inexistente, como havia 4 cadeiras na sala de espera. Tá errado também, certo? E oração inteira pode desempenhar a função de sujeito. Poder, ela pode. Mas Maria foi à feira, tá errado a citação, certo? Então, as duas corretas, ó, é como se fosse o item C e o item E, certo? Vamos lá para a segunda questão. Segunda. Em relação aos conceitos de sujeito, analise as afirmações e depois marque a alternativa correta, certo? Em relação aos conceitos de sujeito. Vamos lá. Primeiro aqui, estava a poucos metros de seu destino. O sujeito é inexistente, já que ele não é visível na oração. Só porque ele não é visível na oração significa que ele é inexistente? Só porque a gente não está vendo significa que ele não existe? Fica aí o questionamento, certo? O próximo. No período, do outro lado da avenida, a moto vinha em alta velocidade. Há um exemplo de ordem direta dos elementos que compõem a oração, ou seja, o sujeito vem antes do predicado. E no próximo, o sujeito é o termo que determina o número e a pessoa de um verbo em uma oração. Como vemos, a maioria no Congresso votou contra a reforma proposta pelo governo. E o outro,
Incluem-se no sujeito todas as informações que são dadas sobre ele. Como percebemos no trecho destacado, Joaquim, o filho de Maria, esteve conosco pela manhã. Certo? Vamos marcar aqui. Vou marcar aqui um item e a gente vai ver se ele está certo ou não. Qual que vocês imaginam que seja um item correto? Né? Que está falando um conceito correto sobre a relação aqui do sujeito. Qual é que vocês imaginam? Vamos marcar esse aqui para a gente ver se é o certo? Vamos ver aqui se está correto. E vamos verificar por que não está correto. Verificar. Tá certo também, certo? Então, o sujeito, ele é o termo que vai determinar. Exemplo, se é o único sujeito, todo o restante da frase, ele precisa ter uma relação correta, certo? Para que o termo tenha sentido. Exemplo, não vai ser ela foram à praia e voltaram mais cedo. Se é o sujeito é simples, está se referindo só a ela, por que o verbo vai estar conjugado em terceira pessoa? Por que o verbo vai estar conjugado no plural, se é só uma única pessoa, certo? Então, o sujeito é o que vai determinar o número e a pessoa de um verbo, certo? Então, vamos lá para a terceira questãozinha. Prestem atenção, tá? Ó, terceira questão. A americana estava há pouco tempo no Brasil. Queria aprender o português depressa. Por isto, prestava muita atenção em tudo o que os outros diziam. Era daquelas americanas que prestam muita atenção. Achava curioso, por exemplo, o pois é. Volta e meia, quando falamos com brasileiros, ouvia o pois é. Era uma maneira tipicamente brasileira de não ficar quieto e ao mesmo tempo não dizer nada. Quando não sabia o que dizer, ou sabia, mas tinha preguiça, o brasileiro dizia pois é. Ela não aguentava mais o pois é. É um trechozinho aqui do Luiz Fernando Veríssimo, né? O Papá, que é Comédias para se ler na escola. É um trechozinho que tem presente nesse livro, né? Então vamos lá. Avalie as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Primeiro aqui, o trecho a americana estava há pouco tempo no Brasil. Apresenta o sujeito simples. Sim ou não? A americana. É um sujeito simples ou não? É um sujeito simples. Certo? O próximo. O trecho queria aprender o português depressa. Apresenta o sujeito oculto. Quando eu falo queria aprender o português depressa, quem queria aprender o português depressa? O sujeito aqui está oculto? Vou marcar aqui como verdadeiro. A gente vai ver depois se vai estar certo ou não. No trecho, era uma maneira tipicamente brasileira. O verbo refere-se a um sujeito indeterminado? O que vocês acham? Era uma maneira tipicamente brasileira. O verbo refere-se a um sujeito indeterminado? Vou colocar aqui como verdadeira também. Vou marcar aqui todas verdadeiras para a gente ver qual é que é a falsa e qual é que é a verdadeira, certo? O trecho, quando não sabia o que dizer, é uma oração sem sujeito? Vou marcar aqui mais uma vez como verdadeira, certo? Para a gente verificar depois. A oração, ela não aguentava mais o pois é. Está na ordem direta? Vou marcar aqui também como verdadeira. Agora vamos verificar. Olha aqui. Somente esses dois itens, pessoal, são falso, certo? Ó, no trecho, era uma maneira tipicamente brasileira, o verbo não refere-se a um sujeito indeterminado. O sujeito aqui, ele está determinado sim, certo? A fala da personagem. E quando ele diz aqui, ó, quando não sabia o que dizer. É uma oração sem sujeito? Não, a oração é sujeito aqui. O sujeito ele só está indeterminado, certo? Sujeito oculto e sujeito indeterminado não é a mesma coisa de dizer que uma oração não tem sujeito, certo? Verificar, ó. Então, correto, ó. Certo? Vamos lá para a quarta questão.
acontecer o seguinte: as revelações sobre o envolvimento de figuras do governo passado em crimes e escândalos chegam ao ponto crítico. Civis e militares de graduação inimaginável veem-se na iminência de não ir para a cadeia, o que contraria os hábitos brasileiros, mas de serem expostos como corruptos, torturadores, etc. O que, sei lá, seria chato. Os protestos contra o revanchismo não adiantariam. É preciso agir para deter a torrente de denúncias que ameaça destruir, na fúria persecutória, tudo que o regime passado deixou de bom, como, por exemplo, é preciso agir. Também do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Luiz Fernando Veríssimo é conhecido por usar o humor, a ironia, o sarcasmo nas obras dele, certo? Ele é um excelente cronista. Complete as frases sobre a transitividade verbal a seguir de maneira adequada. Vamos lá. A oração pode acontecer o seguinte: apresenta um verbo, o quê? Um verbo de ação, um verbo de ligação, o quê? Vamos colocar aqui, um verbo de ligação para ver se é. De ligação. No trecho, os protestos contra revanchismo não adiantaria. O verbo é... Perdão, pessoal, não, ele não está perguntando isso, a gente está falando sobre a transitividade verbal, perdão. Ele está querendo saber se o verbo é transitivo ou intransitivo, certo? Vamos lembrar sobre a transitividade verbal. O verbo transitivo, certo? É aqueles que o quê? Que possuem a necessidade de um complemento, certo? Então, o verbo transitivo é aquele que precisa ter um complemento para ter um significado. Já o verbo intransitivo é ao contrário, é aquele que não vai precisar de algum objeto, né? De um complemento para fazer sentido. Então, vamos lá. A oração pode acontecer o seguinte: apresenta um verbo o quê? Transitivo ou intransitivo? Vamos colocar aqui transitivo para a gente ver. Depois a gente vai corrigir. No trecho, os protestos contra o revanchismo não adiantam. O verbo é o quê? Vamos colocar aqui um intransitivo. Vamos imaginar que isso aqui é o intransitivo, certo? Para depois a gente corrigir. Opa! Na oração cujo predicado é chegam a ponto crítico, o verbo é transitivo. Vamos ver se é isso mesmo. Opa, fez sumir o que eu apertei aqui. Pronto, é só porque eu não tinha completado aqui. Vamos lá. Então, primeiro aqui, o verbo acontecer, ele tá o quê? Com transitivo direto. Por quê? Porque se ele diz assim, pode acontecer. Pode acontecer o quê? A gente não sabe. Então, ele completou com pode acontecer o seguinte. Então, como esse objeto tá próximo, né, do verbo, é o que a gente vai chamar de transitivo direto, porque ele está diretamente ao verbo, certo? A gente viu aqui que os protestos contra o revanchismo não adiantam. Pronto, se eu disser não adiantam, eu não vou precisar completar, porque ele já tem um significado próprio, já tem um sentido próprio. É o que a gente vai chamar de intransitivo, certo? Agora esse outro aqui, cujo predicado é chegam a ponto crítico. O verbo é transitivo direto, porque ele precisou chegam. Chegam o quê? A ponto crítico. Eu tive que botar aqui um objeto, né, um complemento, mas ele não está ligado diretamente, bem próximo ao verbo. Então, ele é o quê? Ele é indireto, certo?
A nossa quinta questão, marque o tipo de predicado a que se refere a cada uma das descrições apresentadas. Vamos lá. Formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito, seu núcleo é sempre um nome. É o quê? É o predicado verbal, o predicado nominal ou predicativo do sujeito? Vamos marcar aqui, predicativo nominal. Formado por um verbo de ação e seus complementos, tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Predicado verbal. Por definição, é qualquer característica, modo de ser, estado de mudança, que possa ser atribuído ao sujeito por intermédio de um verbo de ligação. É o que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Vamos lá. Todas corretas, certo? Então, utilizem esse quadro aqui, ó, como resuminho para estudar. Então, o predicativo nominal é o quê? Aquele que é formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito. E o seu núcleo é sempre um nome. O predicado verbal é aquele que é formado por um verbo de ação e os seus complementos, né? E tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. E o predicativo do sujeito é aquele que, por definição, pode ser qualquer característica, modo de ser, estado ou mudança que possa ser atribuído ao sujeito, né, por intermédio de um verbo de ligação, certo? Vamos lá para a sexta questão. Predicado é toda informação dada sobre o sujeito. Além disso, é um termo essencial constituído por diferentes elementos. Então, com base nessas informações, faça as associações corretas. Então, vamos lá. Em relação à transitividade verbal, deve-se considerar o contexto em que o verbo está empregado? Transitivos diretos e seu complemento são objetos diretos? Transitivos diretos, já que se ligam sem intermédio de preposições? Verbos de ligação, pois recebem essa nomenclatura por ligarem aos complementos verbais, ou predicativo verbal é aquele cujo núcleo é um verbo de ligação. Então, a transitivo verbal é o que a gente vai relacionar o quê? Então, vamos lá. Em relação à transitividade verbal, deve-se considerar o contexto em que o verbo está sendo empregado. Os verbos que se ligam aos seus complementos por meio de preposições são denominados transitivos diretos, indiretos, e seus complementos são os objetos indiretos. Os verbos que se reúnem diretamente aos seus complementos são denominados transitivos direto, já que se ligam sem intermédio de preposições, certo? Então, pessoal, essas questõezinhas como forma de revisão, certo, do conteúdo, pode ajudar vocês também na resolução do TD, certo? E para fixar bem o conteúdo apresentado na segunda unidade, certo? Na unidade 2 do nosso livro. Então, guardem essa aula como material de estudo mesmo, certo? Então, qualquer dúvida, fiquem voltando a esse vídeo para ver as explicações, certo, das respostas, por que essa opção é a correta, por que não é, certo? Comentando tudo direitinho aqui, certo? Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom. Nós encerraremos nossa aula por aqui. E até a nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem. Bye!